1934 ocorre a segunda Copa do Mundo. A primeira foi no Uruguai em 1930. Mas aí eu te pergunto, por que o Uruguai se considera tetracampeão mundial? O fato deles terem ganhado a Olimpíada de 1924, 1928, ter ganhado a Copa de 1930 e a Copa de 1950, fatídico para nós brasileiros, faz que o Uruguai se autonomeie campeões de Copas do Mundo. Então, ele se considera tetracampeão. Mas hoje eu não estou aqui para falar do Uruguai, e sim sobre a participação do primeiro país africano em Copas do Mundo. Você consegue me falar quem foi? Se foi Camarões, Nigéria, o Egito? Fica comigo aí no vídeo que você vai descobrir. Bem-vindo ao Procure Saber. Se você não me conhece, um dos meus nomes é Pedro. Desde já eu peço que você se inscreva no canal, curta, compartilhe e comente no vídeo de hoje. Essa semana, a seleção de Cabo Verde se classificou para a Copa de 2026, sendo assim a primeira aparição do país em Copas do Mundo. Isso me fez voltar no tempo e descobrir qual foi a primeira seleção africana a disputar uma Copa do Mundo. A Copa de 1934 acontece sob o olhar de Benito Mussolini. A Copa teve como visão mostrar a força do regime fascista. Realmente, essa Copa seria jogada na Suécia, mas a Suécia estava passando por uma crise financeira, então a entidade FIFA decidiu transferir a Copa para a velha bota. Diferente do que conhecemos hoje, onde a Copa do Mundo é disputada no esquema de grupo e depois cai no mata-mata, a Copa de 1934 foi só mata-mata. E até aquela Copa, só países do continente europeu e das Américas tinham disputado a Copa do Mundo. Então, acontece um fato histórico. O Egito ganha do combinado britânico da Palestina e se classifica para a Copa do Mundo de 1934, sendo assim o primeiro país africano a disputar uma Copa do Mundo. Como sabemos, naquela época era difícil a locomoção por avião. Então, o Egito viajou durante 4 dias de navio até chegar em Nápoles, aonde seria seu primeiro jogo contra a Hungria. Em 27 de maio de 1934, às 16h30, o Egito entrou em campo contra a Hungria para fazer história. A Hungria abriu 2-0. Mas aí apareceu o faro do artilheiro Abdul Fawzi, que diminuiu e depois fez o segundo e empatou o jogo. Poderia ser um momento mais histórico ainda, por ele ser o primeiro africano a fazer gols em Copa do Mundo. Ele poderia ter metido um hat-trick, só que o juiz anulou um gol dele. Pensa, na segunda Copa do Mundo da história, um africano ia meter um hat-trick. Esse fato de hat-trick em Copas do Mundo aconteceu apenas 50 vezes na história. E esse fato de um jogador egípcio fazer 2 gols na mesma partida em Copa do Mundo só voltou a acontecer em 2018, com Mohamed Salah. A Hungria ganhou o jogo por 4-2. Mas mesmo assim, isso não apaga o fato de um momento histórico do Egito. Infelizmente, depois dessa participação africana na Copa de 1934, o continente africano só voltou a disputar uma Copa do Mundo 36 anos depois, em 1970. Isso por causa de invasões, guerra civil e boicotes contra a FIFA. Em 1970 ela retorna, sendo representada pelo Marrocos, a primeira seleção africana a figurar em um álbum de Copa do Mundo. Mas isso aí é um assunto para um próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí. Comenta para você qual que é a seleção africana de mais importância. O jogador africano mais famoso na sua visão e que jogou mais bola. Então, aqui no Procure Saber você conta história. Até o próximo vídeo.